Boa tarde a todas e a todos. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui na nossa segunda CIPAT da Câmara Municipal de Sumaré. E para dar continuidade às atividades de hoje, nós gostaríamos de convidar a Angélica Cristina e a Diana Luísa, da Instituição Pestalozzi, para ministrar uma oficina de introdução a Libras, a linguagem brasileira de sinais, a todos os servidores e servidoras aqui presentes. Sejam bem-vindas, Angélica e Diana, a palavra é de vocês. E os sinais também. Boa tarde. Estamos aqui, é a primeira vez a gente ao público, então a gente pode gaguejar, a gente pode sofrer um pouquinho, mas estamos aqui para ensinar vocês um pouquinho da Libras, falar um pouquinho da importância da Libras, porque, como eu estava conversando com o moço, um surdo pode aparecer em qualquer lugar, e a Libras é muito importante, porque o surdo ele fica naquela situação assim, eles são estrangeiros no país deles, né? Eles não sabem o que fazer, chega num lugar não tem um intérprete, não tem quem se comunica, então é muito difícil. Então, estamos aqui para ensinar um pouquinho básico do básico para vocês começarem a ter um gostinho, porque eu acredito que quando o bichinho da Libras pica vocês, assim, vocês vão querer estudar para o resto da vida, como a gente está fazendo até hoje. Bom, a Diana vai ler um pouquinho. Eu vou me apresentar primeiramente, tá? Meu nome é Angélica. O meu sinal na comunidade surda é esse. Tá? Esse é o meu sinal na comunidade surda. O sinal significa o quê? É como se fosse o meu RG na comunidade surda. Então, se eu conheço um surdo e ele me dá um sinal, ele vai ter esse sinal, ele vai me lembrar do meu sinal o resto da vida. Ele não vai precisar falar o meu nome. Ele vai fazer o meu sinal, tá? Eu trabalho pela Pestalozzi, eu trabalho em 2 escolas com os aluninhos surdos. Eu tenho um aluninho surdo cego, tenho um outro aluninho que é só surdo, de primeiro aninhos. A gente adapta as atividades para eles. E é muito bom a questão de poder estar ensinando eles desde pequenininho. Tá? Eu faço cursos de Libras há mais de 8 anos. O primeiro curso que eu fiz foi pela igreja, pela CCB. Estou fazendo faculdade de comunicação assistiva, de tradução e interpretação da Libras e língua portuguesa. Fiz vários cursos aí na vida. Amo Libras. É isso. Estamos aqui para ajudar vocês. Boa tarde, tudo bem com todos? Eu sou a Diana. Eu também faço parte do grupo da Pestalozzi, trabalho como intérprete educacional numa escola, trabalho com uma criança de 3º ano. E a gente veio aqui passar um pouquinho para vocês. Eu já terminei a Letras Libras no final do ano e agora eu estou só na Pestalozzi. Trabalho só meio período e a gente já está um pouquinho aí na Libras. Eu vou falar para vocês que a Libras não é fácil, é difícil, mas é mais difícil ainda a gente encontrar um surdo e não saber se comunicar com ele. Porque a criança chega, ela sente dor, ela sente medo, ela sente fome, ela tem vontade de ir no banheiro e não consegue se comunicar com ninguém. Os amiguinhos da escola não sabem falar oi, a professora não sabe dar o suporte do material que precisa. Então, é uma hora assim, para a gente estar alerta que tem muito surdo e todos precisam se comunicar. Só isso, pessoal. O que é Libras? A Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais, uma língua de modalidade gestual visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão desde 24 de abril de 2002, através da Lei 10.436. É bom ressaltar que o Brasil só tem uma língua mesmo oficial, que é a portuguesa, né? A língua portuguesa. Vamos entender a educação do surdo no Brasil. A história da educação do surdo iniciou-se com a criação do Instituto de Surdo Mudo. Hoje é o atual Instituto Nacional da Educação de Surdo, o INES. Fundado em 26 de setembro de 1857 pelo professor surdo francês Ernest Wet,
que veio ao Brasil ao convite do imperador Dom Pedro II para trabalhar na educação de surdo, pois Dom Pedro tinha um neto surdo. Essa parte é uma parte muito importante, porque esse cara que está aí, o sinal dele é esse. E Dom Pedro nasceu neto surdo, e no passado o surdo sofria muito com essa questão, por quê? O surdo, em alguns lugares, em algumas regiões, eles sofriam bastante. Vamos colocar assim, no Egito, eles eram considerados deuses, por não conseguir falar, não conseguir ouvir, então eles eram adorados como se fossem deuses. Em outros lugares, eles colocavam pregos na cabeça. Já considerava que eles eram amaldiçoados por não falar. Maus espíritos, então por isso eles colocavam prego na cabeça, martelavam para que sanguessuga no ouvido saísse, sanguessugas nos ouvidos. Eles eram jogados de penhasco. E Dom Pedro teve essa situação porque também em alguns lugares eles não poderiam receber herança. Então a herança ia passando de um para o outro, de geração em geração, mas quando chegava na pessoa surda, ele não podia receber por conta que, para eles não tinham comunicação, eles não tinham como se expressar, então, por isso, eles não tinham como receber isso daí. Então, eles sofriam muito. Então, Dom Pedro descobriu esse professor francês, e por conta desse professor francês, que sabia Libras, trouxe ele para cá, para o Brasil, e aí ele começou a ensinar. Por isso, o neto dele era surdo, e por conta disso, ele conseguiu aprender Libras, e a herança continuou passando de geração em geração. Um pouquinho da... Termos que precisamos substituir. Substituir a palavra surdo, mudo por surdo, mímica por classificadores, careta por expressões faciais, gestos por sinais, linguagem de sinais por língua de sinais. Não usar o termo surdo-mudo, mudinho. Não é correto dizer isso. Esse termo correto é dizer surdo. Observação: nem todo surdo é mudo e nem todo mudo é surdo. Em geral, a pessoa que não ouve também não fala, porque é impossível reproduzir sons que ela não conhece. Então, sobre isso, a maioria das pessoas, quando não conhece Libras, a primeira opção a falar é o quê? Ele é surdo-mudo. Mas ele não é surdo-mudo. Não é que não exista surdo-mudo, existe. Só que o mudo quer dizer o quê? Ele não tem voz, ele não tem cordas vocais. Então, a pessoa não escuta, se ela não está falando, é porque ela não escuta. Porque como que a gente aprendeu a falar? A gente precisou ouvir, né? A mamãe não ficava lá, fala mamãe, fala papai, água. Então, você escuta e você reproduz o som. Então, se ele não escuta, ele não fala, mas ele tem corda vocal. Então, por isso, o termo correto não é surdo-mudo ou mudinho, é surdo. Tá? A gente escuta muito aquela coisa de tipo assim, vocês fazem mímicas. Não fazemos mímicas. Às vezes, a gente não faz o sinal, mas a gente faz um classificador que é o quê? Eu estou num lugar, eu não sei Libras, e chegou um surdo, como é que eu vou fazer para me comunicar? Então, eu posso tentar desenhar ou montar um cenário para ele daquilo que está acontecendo. Então, eu vou tentar montar o cenário. Tá? Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês entenderem o que seria um classificador. O que é isso? Então, eu não precisei fazer sinal. Eu mostrei para vocês que tem como a gente se comunicar mesmo sem eu saber Libras. Eu tenho que
ter o meu visual um pouquinho melhor. Então, eu vou ter como montar uma cena para ele. Às vezes não sai do jeito que a gente quer? Não, mas a gente consegue se comunicar. A gente está, por exemplo, numa situação aqui, e aí eu começo a fazer... Ai, nossa, como ela faz careta. Nossa, ela faz muita careta. A gente não está fazendo careta, a gente tem que fazer a expressão. Por quê? A expressão facial e a corporal ajuda no sinal. Então, às vezes, eu não sei totalmente o sinal, mas só na minha expressão corporal, na minha expressão facial, ele vai entender o que eu quero passar. Eu vou dar o sentimento. Por exemplo, se a gente está aqui na câmera, alguém está falando, se ele fala com a voz mais alta, mais baixa, se ele está bravo, se ele está calmo. Medo. Eu vou demonstrar isso aonde? Na minha expressão facial ou corporal. Pela face, ele descobre tudo o que está acontecendo. Sim, vai ter uma parte aí que vocês vão ver que, tipo assim, só com a expressão você consegue demonstrar aquilo que você está querendo passar. A gente não faz gestos, a gente faz sinais. Então, são sinais, não são gestos. E o termo correto não é linguagem de sinal, é língua de sinal, porque Libras é uma língua oficial do surdo, da comunidade surda. Então, a gente ouve muito isso, a questão de, eu estou aprendendo linguagem de sinal. Não é linguagem, a gente não usa linguagem de português, linguagem estrangeira, a gente usa língua. Língua portuguesa, língua de inglês, então, a Libras é a mesma coisa. Vamos lá conhecer o nosso material de trabalho. Pode largar os papelzinhos e vamos mão na massa. Tá. A. B. C. C cedilha. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Eu vou tentar fazer vocês fazerem o alfabeto com a minha mão aqui para vocês entenderem, tá? Então, mão espalmada. Fecha todos os dedos, encosta o dedão aqui perto do indicador. Letra A. Com essa mesma configuração, só sobe os dedos e coloca o dedão aqui na palma da mão. B. O C, imagina que vocês estão pegando um copinho aí no ar. Isso. O D, vamos espalmar a mão de novo. Fecha os 3 dedos, encostando lá no dedão. E deixa o indicador para cima. Fazendo um faz círculo. Uma bolinha. Faz uma bolinha. Faz um O. Aí levanta esse dedo, o indicador. Isso. Letra D. Mão espalmada novamente. Fecha os dedos. Só no começo aqui, o dedão coloca aqui também. Isso. Letra E. O F, ele é um problema porque ele parece o T. Tá? Então, vamos lá. Abaixa o indicador. Encosta o dedão aqui para fora. Fora. Isso. As 3 galerinhas aqui, ó, os 3 dedinhos ficam em pé aqui, ó. Curiosidade o que está acontecendo com os de baixo. Isso. Por que o F é um problema? Porque o F, o dedão fica para fora. O T, o dedão fica para dentro. Então, tem uma confusão a vida toda se tem essa confusão. FT. Então, F fora, T dentro. Isso. G. Mãozinha de novo.
abaixa tudo, os 3, deixa só o indicador, encosta o dedão aqui perto do indicador. G. H, vocês vão fazer um V de vitória aí. Coloca o dedão aqui no meio, porque os dois estão querendo brigar. E dá uma giradinha. Precisa pedir azeite do céu para não dar um tendinite. H. Isso. H. O I também é facinho. Ó. Só subir o dedo mindinho. E para fazer o J é só desenhar a voltinha do J. O dedinho. O K, vocês vão fazer o V de vitória novamente. Coloca no meio para os dois não brigar. E joga eles para cima. Isso. O L também é facinho. O M são 3 perninhas para baixo. O N encolhe uma, quebrou uma, ficou só 2. O O também é facinho. O P é de novo V de vitória, coloca a mãozinha no meio para eles não brigar e vira de ladinho. Para baixo. Não, P. O Q vocês vão fazer igual o G, só que deita ele para baixo. Faz o L, aí fecha o dedo para baixo. Para baixo. O R, sabe aquela hora que a gente está lá, aquela esperança que o pagamento vai cair, ou sei lá, vai receber um aumento? É isso aí. Isso. O S é quase igual ao A, só que o dedão fica aqui na frente dos dedos. O T é lá o problema. Isso. Muito bem. O U, os dois estão juntinhos aqui. Aí o V, eles brigaram, se separaram. Aí depois veio uma pessoa aqui, entrando no meio da conversa, entrou o terceiro, que é o W. O X, vocês vão fazer um ganchinho e vão puxar. O Y, pensa no aviãozinho aí, que vocês vão pegar a viagem e dar uma subidinha nele. E o Z é só desenhar ele no ar. Viu que não é difícil? Não, é fácil, é fácil. Vocês querem tentar fazer sozinho o alfabeto? Então tá, eu prometo que eu volto e vocês só vão ter isso daí decorado, tá bom? Pode passar, Tati. Então, a formação de palavras, a gente vai fazer o quê? Para que a gente usa o alfabeto? A gente pensa assim, eu sei alfabeto, eu sei Libras. Mas o alfabeto ele é usado para fazer nome. Então, o nome disso daí que a gente usa para fazer os nomes com o alfabeto é uma palavra bem complicadinha. É a datilologia. Que seria o quê? Por exemplo, eu conheci ela, eu vou falar o nome dela, pergunto o nome dela pela primeira vez. Então, eu vou fazer o quê? Como é seu nome? Ela vai fazer Diana. Só que aí é aquela coisa assim, por exemplo, eu sei o sinal dela, é Diana. Esse é o sinal dela, a comunicação visual na comunidade surda. Diana. Só que aí eu não sei, eu esqueci o sinal dela, eu vou fazer o quê? Aí eu faço o nome. Aí eu estou numa cidade, lá em Campinas, e eu esqueci que Campinas, esse é o sinal de Campinas. Eu vou fazer o quê? Eu faço a datilologia, que é escrever com o alfabeto manual. Esse é o alfabeto que vocês aprenderam agora. Isso. Tá? Então, eu só vou usar o alfabeto numa palavra que eu não sei o sinal, ou que eu esqueci o sinal, ou pra fazer o nome próprio, que a pessoa não tenha o sinal. Quem que vai poder dar esse sinal para vocês? Somente o surdo. Então, não tem o sinal? Eu vou fazer a datilologia, que seria o nome com o alfabeto. Sim, a maioria das palavras tem o sinal. Quando não tem o sinal, tem o significado. Se não tiver o significado, você vai ter que dar uma explicação sobre aquilo para ele começar a entender. Mas se chegar um surdo aqui e vocês saberem o alfabeto, vocês conseguem se comunicar com eles. Já ajuda bastante. É muito bom. Isso. A curvinha? Legal. Então, vamos lá para os numerais. Os numerais de 1 a 4, eles vão ter mudanças. Do 5 em diante, ele vai ser sempre igual. Tá? Então, assim, aquele primeiro numeral que a gente está vendo ali são os cardinais. Tá?
Esses cardinais vocês vão usar para número de ônibus, telefone, casa. E etc. O de baixo é o quantitativo, seria para quantidades. Então, você vê que eles estão diferentes na questão de mudar? Esse de baixo não é que vocês vão ter que usar as duas mãos, mas o ordinais é para ordem, então vai ter que dar uma balançadinha, por isso que está duas mãozinhas ali, tá bom? Então, vamos fazer os numerais aqui agora, tá? Primeiro, a gente vai fazer os cardinais do lado de cima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar uma diquinha para vocês, tá? Tá vendo essa falange aqui do dedão? Coloca o indicador nela e junta todos os dedinhos iguais. Isso, ó, coloca aqui na frente do peito, aqui, ó. Se você virar ele para baixo, ele vira 9. Isso, porque vocês olhando aqui, vocês não estão enxergando um 9? Se virar assim, vocês não estão enxergando um 6? Então, ele... Só colocar aqui, lembra da falange aqui, coloca, une a galerinha aí e dá para fazer o 6, tá? Então, 6... 7... 8... 9... Olha lá o 9 de novo, lá. 10. O 1 e o 0. Isso. E aí, subsequente. O quantitativo, as mãozinhas vão ser para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ó, é para cima, o dedão para cima, o indicador para cima. 10. 10. Os ordinais. Então, a gente vai balançar. Então, 0. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo, 9º, 10º. Tranquilo até aí? Todo mundo está tudo bem? Tá alguém passando mal? Quer alguém fugir? Sem ser as palestrantes. Pode passar, Tati. Apresentação. Ó, agora a gente vai ensinar vocês, por exemplo, chegou um surdo aqui, a gente vai conseguir se comunicar com ele, pelo menos o básico do básico, tá? Ali está escrito meu nome, meu sinal, seu sinal e seu nome, tá? Então, assim, qual vai ser a melhor forma de você fazer? Eu preciso fazer meu nome? Não, por quê? Esse aqui é o sinal de nome, tá? Seria como se fosse um U. Se eu viro a palma da mão para mim, é meu nome. Se eu viro para vocês, seu nome. O sinal, vocês vão fazer a mão em A, aqui. E aí, se é o sinal de vocês, eu vou jogar para frente. Seu sinal. Seu sinal. Se é meu sinal, eu jogo para mim. Tá? Esse sinal é o quê? É aquilo que eu falei. O meu sinal é esse, Angélica, na comunidade surda. Então, o meu sinal é esse. Pergunto de vocês, o sinal de vocês, quem não tem sinal, igual ela tem o sinal, mas vocês não têm o sinal? Eu não tenho. Tá? Sinal de idade. Aquele Y lá que a gente fez no alfabeto, ele vai dar como se tivesse uma coceirinha aqui no peito. Ó. O sinal, quem pode dar é o surdo. Então, você tem que conhecer um surdo, ele vai perguntar o seu nome, você vai fazer a datilologia do seu nome, e aí ele vai te perguntar o seu sinal. Você vai falar, eu não tenho. Aí você fala assim, por favor, você pode me dar um sinal? E aí, lá na frente, eu vou mostrar para vocês como que eles vão te dar um sinal.
Tá bom? É bom lembrar também que a maioria do surdo, para dar o sinal, ele precisa conviver com a pessoa, que ele pega uma característica bem firme assim da pessoa, tipo ela que é o P assim, eu por causa do cabelo, ela porque vai com o cabelo amarrado, então eles escolhem uma característica para dar o sinal. E a questão do sinal, assim, a partir do momento que vocês ganham um sinal, vocês não podem esquecer. É um RG de vocês. Porque se esse surdo ficar sem ver vocês 20 anos, quando ele encontrar vocês, eles vão fazer o sinal. Então, não pode esquecer, tá bom? Então, o sinal de idade. Tá? E aí, vocês vão usar os numerais para fazer. Não precisa ninguém fazer aqui, para não deixar ninguém constrangido. Pode ficar em paz. Prazer em conhecer. Então, a mão espalmada aqui no peito. Vai fazer uma bolinha aqui, ó. Prazer. Faz o B. Lembra do B do alfabeto? Conhecer. Prazer em conhecer. Tá bom? Vamos de novo? Ó, mais um sinal aí, ó, de novo. Isso aqui vocês vão lembrar o resto da vida, porque o surdo vai fazer, vocês não vão entender se isso aqui de novo. De novo. De novo. Tá? Então, ó, seu nome, meu nome, seu sinal, meu sinal, idade e prazer em conhecer. No queixo, tá? Isso. A comunidade surda, batismo, quando uma pessoa aprende uma língua, aprende também os hábitos culturais e os contextos aos quais certas expressões estão vinculadas. O sinal pessoal é o nome próprio, o nome de batismo de uma pessoa que é membro de uma comunidade surda. No mundo do surdo, a pessoa, além de dizer o nome em datilologia, ela primeiro se apresenta pelo seu sinal ou identificação visual na comunidade surda. Este sinal geralmente é representado iconicamente por uma característica da pessoa. Então, foi o que eu falei. Por que que o meu sinal é esse aqui, ó? É a mão espalmada, passando no meu cabelo e termina em A. Porque eu sempre estou com o cabelo preso. Então, o surdo colocou essa identificação em mim. Porque eu estou sempre com o cabelo preso, então, como se o meu cabelo estivesse preso aqui, e termina em A de Angélica. Tá? O da Diana é o D. Porque eu tenho cabelo grande, e quando eu ia no curso fazer Libras, o cabelo é caracolado. Então, ele deu o sinal D de caracolado. Tá? Então, assim, se esse surdo que deu esse sinal para mim, que deu esse sinal para ela, ficar 50 anos sem nos ver, e passou um dia, a gente se encontra, se esbarra na rua, ele vai olhar para mim e falar assim, ai, você lembra da minha amiga? Quem? A Diana. Ele não vai fazer o nome dela, ele vai fazer o sinal dela. Então, isso não pode esquecer. Vocês encontram isso igual, ela tem o sinal. Ela não pode esquecer esse sinal mais nunca. É a identidade dela. Na comunidade surda. Na comunidade surda. Tá bom? E eles vão sempre procurar uma característica de vocês. Pode ser o óculos, o cabelo, uma pinta no rosto, no braço. Então, assim, eles vão olhar, vão conviver com vocês. E aquilo que chamou a atenção, eles vão fazer o sinal. Então, assim, suponhamos que a gente não gostou do sinal. Ah, eu não gostei do meu sinal. Então, fala na hora. Porque eu não posso também... Ele me deu um sinal, aí daqui 15 dias, eu não gostei do sinal, achei feio o sinal, eu encontro outro surdo e peço um outro sinal. É feio, porque aquele surdo que me deu o primeiro sinal, ele vai lembrar de mim daquele primeiro sinal. Tá bom? Cumprimentos. Então, vamos lá. Vamos aprender a fazer uns cumprimentos bem basiquinhos aí, se caso vocês encontrarem um surdo na rua. Tá bom? Então, o primeiro sinal é o oi. Tá? Vocês vão fazer uma bolinha aqui, deixar o i para cima e oi. Oi. Tá? Também tem oi. Oi, olá. Olá, tá? Também serve para tchau. Tchau, até logo, tá? Se eu fizer esse, tá errado? Não, né? Mas assim, a maioria dos surdos você vai falar oi. Bom? Tudo bem. Esse tudo bem, tudo bom,
é o mesmo sinal. Então, é como se você tivesse uma bolinha aqui na boca e ela estoura, tudo bem. Tá? Esse bem é para bem, bom, é sempre esse sinal. Bem, bom, boa, é esse sinal. Tá? Qual é o seu nome? Seu nome. Tá? Prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Sinal. O meu sinal. Por favor, com licença. Tá, eu vou soltar o microfone para vocês entenderem. Obrigada. Até logo. Bom dia. Ensina outro dia também, né? Então, tem surdo que vai fazer qualquer um desses. Boa tarde. É opcional, tá? Boa noite. Tudo bem? Vai com Deus. Expressão facial corporal. Expressão facial e corporal. Aspecto muito importante é diferenciador quando é incorporado aos sinais ou não. Às vezes, só com a expressão facial ou corporal você consegue se expressar. Também são chamados componentes não manuais, usando o movimento da cabeça, olhares e etc. Então, aí é onde a gente faz aquela parte de, ai, nossa, aí aquela intérprete faz tanta careta. Então, ali está algumas expressões faciais que a gente pode usar só o rosto, sem precisar usar as mãos. Não quer dizer que alguns desses sinais ali, eles não tenham sinal com as mãos. Tem, mas ali a gente está mostrando que só com o rosto a gente consegue mostrar as expressões faciais. Tá? Então, o sinal de pensativo, que é a cara que vocês estão aqui agora, desespero. Sinal de ruim. Admirado. Triste. Chorando. Chorando muito. Risonho. Susto. Zangado. Vergonha. Ciúme. Prazer. Envergonhado. Alegre. Surpresa. Convencida. Convencida. É difícil? É. Então, quero ver a carinha de vocês agora. Uma carinha de alegre. Sem máscara. Uma carinha de triste.
zangado, uma carinha de surpresa, uma carinha de choro. Viu como é que dá para fazer? Dá para se expressar. Uma vez eu estava numa escola, a gente estava fazendo um projeto com uma amiga minha, e ela faltou, falou, Angélica, vai lá e dá aula. E aí a gente estava fazendo uma aula assim, e chegou uma menina perto de mim, eu não sei fazer sinal, eu não sei fazer expressão facial, não sei fazer expressão facial. Eu falei, sabe? Vamos ver que você sabe? Eu falei, vou fazer um teste com você aqui. Fecha os olhos e imagina uma coisa, você está dentro da sua casa, lá na sala, você está caminhando e, de repente, o seu dedinho bateu na quina do sofá. Ela, eu falei, tem expressão facial. Então, assim, a gente tem que imaginar, isso aqui é muito bom a gente fazer na frente do espelho, porque, assim, quando você começa nessa área, traduzir... Uma vez uma professora falou para mim assim que se você quer saber se você está sendo uma boa intérprete, se você está interpretando bem, manda alguém tirar foto de você quando você estiver traduzindo. Se sair muita careta, é sinal de que você está fazendo bem o seu trabalho. Tá? Então, isso é muito bom. Pode passar, Tati. Verbos. Então, vamos fazer alguns verbos. Por que eu vou ensinar alguns verbos para vocês? Porque a maioria dos surdos eles vão usar os sinais nos verbos. Então, eles não usam artigos, uma. Então, assim, a maioria vai ser tudo em verbo. Então, aprender Tudo verbo no é muito infinitivo. bom. Tudo no infinitivo, tá? Os verbos. Então, o verbo querer, tá? Faz uma garrinha aí de... como se fosse fazer um leãozinho e puxa para vocês. Querer. Não querer. Querer. Joga para fora aí, ó. Não quero. Gostar. Gostar. Não gostar. Não gosto. Ter. Ter. A mão e L aqui, ó, no peito. Ter. Poder. Peraí que eu vou soltar. Não poder. Posso. Pode. Posso. Não poder. É o V aqui no pescoço com a cabeça. Não pode. Bater. Saber. Não saber. Porque esse sinal aqui é saber, entendi. Se eu fizer assim, ó, ele fechou em S, é sabedoria. Tá bom? Sabedoria. Tá? Então, se eu só bater, eu sei, eu entendi. Também, ó, não sei. Esse não sei, você pega o dedão feio aqui, ó, coloca na têmpora e joga para fora. Não sei. Não ter. Não tem. Lembra do sinal que eu falei? Se o surdo perguntar, tem sinal? Não tem. Não tem. Ensinar. Aprender. Conhecer. Entender. Explicar. Esse sinal é ótimo quando está aprendendo Libras, tá? Porque vocês estão com a mãozinha tudo dura, tá todo mundo desesperado, doendo. Então, antes de ir para o curso, vai assim no meio do caminho, ó. Vai fazendo isso, que daqui é uma benção. Moleste, é o azeite do céu isso aqui. Estudar. Ler. Escrever. Falar. Ver. Ensino a falar de Libras.
E 2 surdos falando. Esse é o falar de ouvinte, tá? E esse é o falar de surdo, ou falar de surdo, 2 surdos conversando. Ver já foi. Ir. Vir. Precisar. Desculpar. Esse sinal, ó, é desculpar, Perdoar. perdão, perdoar, tá? Então é tudo aqui. Ajudar. Trabalhar. Fazer. Um fazer de uma coisa que já está pronto, tá? Eu fiz um bolo. Eu fiz um bolo. Agora, como é uma coisa própria que você criou, que você é o autor, por exemplo, eu fiz um livro, eu que escrevi esse livro. Abaixar. Então, abaixar, tá? Abençoar. Abandonar. Abraçar. Abrir. Acalmar. Acompanhar. Admirar. Tem 2 sinal, tá? Tem esse que você vai. Pode passar, Tati. Vamos treinar. Vamos lá mexer as mãozinhas agora, tá? Sem desespero. Bom dia. Mãozinha em D. Dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Prazer em conhecer. Prazer conhecer. Meu nome. Seu nome. Meu sinal. Seu sinal. Idade. Tudo bem? Obrigado. De nada. Esse de nada tem 2 sinais, tá? Imagina, imagina. Tá? Que você fala, não, imagina, não precisa agradecer, não. Com licença. Por favor. Posso ajudar? Precisa de ajuda? Estou aprendendo Libras. Eu aprendendo. Tenha calma. De novo. Tchau. Até logo. E aí, muito desespero nessa hora? Mas é isso, gente. Acho que acabou, né, Tati? Alguma dúvida?
Alguma pergunta? Algum desespero? Todo mundo está com o coração batendo normal? Gente, a importância da Libras é uma coisa assim, parece uma coisa... É difícil, a gente não pode falar que a Libras é fácil, a gente sabe que é difícil. A gente está estudando há anos e sempre tem para aprender. Libras é uma língua viva, então hoje é esse sinal, amanhã muda o sinal, por isso que às vezes eu fiz alguns sinais aqui que eu falei, ó, tem esse sinal, porque é uma coisa que ela vai mudando constantemente. Mas a importância da Libras é porque, assim, a partir do momento que vocês começarem a olhar o mundo, que existe o surdo, vocês vão ver como que vocês conseguem descobrir surdo. Às vezes veio até algum surdo aqui, vocês nunca perceberam. Mas quando vocês se atentam a isso, vocês vão começar a enxergar eles na rua, no shopping, numa pracinha, porque eles estão por aí. A gente, às vezes, não percebe, porque a gente não está atenta a isso. Né? Então, assim, todo lugar precisa. A Diana, a gente estuda há anos e a gente acredita que um dia, em todos os lugares, vai ter um intérprete. Ou, pelo menos, alguém que saiba, pelo menos, o básico de Libras, para, quando chegar um surdo, ele poder fazer alguma coisa. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa pelo nervosismo, tá? A gente está aqui... A gente só trabalha com criança. E criança é mais fácil, né? Mas a gente está aqui para poder passar para vocês um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho daquilo que a gente aprendeu e a gente deseja que um dia vocês também possam ter, nem que for um pouquinho disso daí, para quando vocês encontrar um surdo na rua, em algum lugar, vocês puderem ajudar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Então, muito obrigada às intérpretes de Libras por compartilharem um pouco desse conhecimento da prática de vocês conosco. Amanhã, à tarde, nós seguimos com as atividades da segunda CIPAT, com palestra às 15 horas sobre AIDS, ISTs, álcool e outras drogas. Bom descanso a todas e todos e até amanhã. Obrigada, gente.